Bom dia, estamos começando mais um programa médico da família. Hoje, dia 18 de julho, segunda-feira, vamos iniciar esta semana falando sobre trombose venosa, uma das doenças mais perigosas do aparelho circulatório. Tenho certeza que as novidades, os conceitos, as informações serão proveitosas para todos vocês. Os abraços de hoje vão para a Terezinha de Jesus, moradora do bairro Vila Piratininga. Ela é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, estava lá no CCI da Piratininga, no bingo que teve lá, no bailão. Tá aí, Terezinha. Um beijo no seu coração e para todas vocês que sempre estiveram ao nosso lado. Também para a Graciela Machado Valério, moradora do bairro Santa Fé. Nós, com as nossas visitas em todos os bairros, a Graciela pediu esse abraço, está dado no ar como prometido. E também para a dona Lindinaura Pereira da Silva, moradora do bairro Jardim Centro-Oeste. Uma pessoa que a gente teve contato no atendimento médico que o Dr. Jamal estava fazendo e a gente disse que teria o maior prazer em mandar um abraço aqui de público. Parabéns, inclusive para você que está me assistindo. Um beijo no seu coração. Dor, inchaço ou veias alteradas nas pernas e pés. São alguns de muitos sintomas causados pela trombose. Uma doença grave, caracterizada pela formação de coágulo de sangue no interior das veias. Por isso, quanto mais precoce a doença for diagnosticada, menores são as chances de a pessoa ter complicações mais graves, como a embolia pulmonar, por exemplo, o que pode inclusive levar a pessoa à morte. Como vocês veem, a trombose venosa tem que ser muito bem esclarecida e por isso estamos hoje aqui com uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, foi meu professor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, muito amigo do meu falecido pai, ele que é angiologista, cirurgião vascular, uma referência no meio médico, principalmente aqui em Campo Grande e também no Mato Grosso do Sul e a nível também do nosso país. Estamos falando do Dr. Hadi Jafar. Bom dia, Dr. Hadi. Bom dia, Dr. Paulo. É um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Eu que aprendi isso na faculdade com seus ensinamentos. E eu gostaria que o senhor, do ponto de vista angiológico, passasse para os nossos telespectadores o que vem a ser a trombose venosa. A trombose venosa é a formação de coágulo de sangue dentro de qualquer veia do nosso organismo. Geralmente, ela compromete mais extremidades, pernas, braços. E existe uma modalidade de trombose venosa, como o Dr. Paulo disse, que é extremamente perigosa por suas complicações. E uma das complicações é a embolia pulmonar. É a fragmentação de trombo previamente formado na perna, na pelvis, que se desprende migrando pelo sistema venoso, passando pelo coração, indo até o pulmão, dando embolia pulmonar, que muitas vezes é fatal. Dr. Hadi, as pessoas em casa agora devem estar se pensando assim, quais seriam as causas que levariam para que a gente possa, pelo menos, tentar evitá-las? O que pode levar uma pessoa a ter trombose venosa? Existem inúmeros fatores que provocam trombose venosa. Todo pós-operatório, todo pós-parto, toda situação em que o paciente fica por muito tempo acamado, paciente que sofre fratura, paciente que é engessado, e determinados tipos de cirurgias, principalmente as cirurgias grandes, cirurgia de quadril, como eu disse, paciente que fica muito tempo engessado, ele pode desenvolver um quadro de trombose venosa por falta de movimentação das extremidades inferiores. Quer dizer, então, que não tem assim pré-definido a pessoa que vai ter. Ela precisa passar por um processo de estar ali acamado, engessado. É verdade que aqueles que voam para a Europa, para países árabes longe, eles também podem sofrer esse problema? Correto. Existe a síndrome do passageiro da classe econômica. Aqueles que fazem voo de 8, 10 horas
vão num banquinho lá do avião, bem apertadinho, e a pessoa não anda. A pessoa que anda, que movimenta a perna, dificilmente ela faz trombose venosa. A movimentação é importante, é fundamental. E quais seriam os sintomas? O que a pessoa sente quando ela está tendo um caso de trombose venosa? O quadro de trombose venosa, o diagnóstico é bem fácil. Todo aparecimento de dor e inchaço numa perna é sugestivo de trombose venosa. Inchaço numa perna e aparecimento de dor súbita, principalmente na batata da perna. A pessoa tem que ficar preocupada, tem que procurar um médico, um angiologista de preferência, porque tem que fazer um tratamento chamado anticoagulação. E essa dor, ela é característica, é como se fosse uma pedrada, uma fincada, uma estilingada, ou ela não tem característica? Tem característica, é uma dor pesada, cansada. O que chama a atenção realmente é o inchaço súbito, a dor de aparecimento súbito. Essa dor tipo estilingada, tipo pedrada, é um negócio chamado síndrome de Martorell. A pessoa fazendo esforço físico, de repente sente um incômodo na batata da perna, onde rompe um músculo, rompe um vaso, dando essa síndrome da pedrada, que é provocada pelo esforço. Pelo esforço. E como que se faz o diagnóstico, então, de trombose? Além do quadro clínico, que é chamativo, que é mais que o angiologista, o médico, vai solicitar de exames para fechar esse diagnóstico? O diagnóstico, para o angiologista, ou para o médico, de uma forma geral, o diagnóstico de trombose venosa profunda é bem simples, bem fácil. A pessoa tem que ter formação e conhecimento da coisa. Agora, o exame complementar que sela o diagnóstico é eco-doppler venoso. Eventualmente, flebografia. Esse ecodoppler, para que as pessoas possam entender, é como se fosse um ultrassom da veia, né? É, ultrassom da veia é um exame que não provoca dor, um exame que dá resultado de imediato, localiza a trombose, localiza se esse trombo tem um segmento flutuante, que muitas vezes até a pessoa tem que ser operada, tem que se colocar um filtro de cava, como eu vi outro dia ser colocado aqui em Campo Grande. Dr. Hadi Jafar, trombose venosa, tem cura? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje importantíssimo. Estamos falando de trombose venosa. Exatamente. Um problema nos vasos, nas veias, que pode inclusive levar a uma tragédia. Muitas vezes você está lá com o seu gesso, está acamado num pós-operatório e de repente acontece um corre-corre e você tem que ser realmente de uma maneira rápida atendido, porque senão pode colocar em risco a sua vida. E isso nós estamos tratando aqui com um especialista neste assunto. Ele que é meu professor eterno de universidade, angiologista, cirurgião vascular, Dr. Hadi Jafar. Dr. Hadi, eu lhe perguntei no bloco anterior e as pessoas em casa estão esperando essa resposta. A trombose venosa tem cura? A trombose venosa, se ela for diagnosticada precocemente, o tratamento é bem efetivo e tem cura. Em fases tardias, ela sempre deixa sequela. Aí não tem cura, fica com sequela. A perna vai ficar sempre inchada, vai apresentar pigmentação parda. Nos casos avançados, a pessoa pode ter ferida na perna em função da trombose venosa. Má circulação. Má circulação. Mas, de um modo geral, o diagnóstico precoce, cedo numa trombose venosa, o diagnóstico é muito eficiente hoje em dia, muito bom o resultado. Quer dizer, então, mais uma vez a gente alerta. Se você está com inchaço na perna, sente aquela dor, uma dor profunda, uma dor que realmente esteja te incomodando, procure o profissional. Principalmente o angiologista, o cirurgião vascular, para que ele possa fechar um diagnóstico ou afastar o diagnóstico de trombose venosa. Dr. Hadi, como que é feito esse tratamento? São medicamentos via orais?
É injeção? Tem que internar no hospital? Tem que operar? Como que é feito o tratamento? Hoje em dia, com o advento da heparina de baixo peso molecular, não tem necessidade de se internar. A heparina é feita de forma subcutânea e a dose é calculada de acordo com o peso da pessoa. E em casos muito graves, a gente costuma internar, costuma fazer uso de heparina venosa de uma forma contínua. Mas hoje em dia o tratamento com essa heparina de baixo peso molecular é o mesmo resultado. E essa heparina ela é injetável ou é via oral? Injetável. Intramuscular? Subcutânea ou venosa. Ou venosa. Duas apresentações. Depois o tratamento é continuado com anticoagulante oral, 5, 6 meses. E existe um tipo de trombose, que nós já falamos no início, que pode resultar na morte dessa pessoa. Por que que isso acontece e quando que isso pode acontecer? De um modo geral, a trombose venosa profunda, ela pode desenvolver o quadro de embolia pulmonar. Essa embolia pulmonar, dependendo da artéria que ela vai ocluir no pulmão, ela pode causar a morte imediata da pessoa. Quer dizer, então, o êmbolo que sai lá da trombose, ele vai chegar no pulmão e vai causar um estrago que pode levar à morte. Seria isso, para as pessoas entenderem. A trombose venosa, na realidade, é formação de coágulo dentro de veias profundas, veias que estão dentro dos músculos. Uma vez formada a trombose venosa, o coágulo, esse coágulo ele pode ser fragmentado, ele pode estourar, pode ser fragmentado. Essa fragmentação do coágulo provoca, então, a subida desse coágulo para o interior. Que seriam os êmbolos. Os êmbolos, passa pela veia cava, coração, indo para o pulmão, podendo ser fatal. E aí a pessoa começa a sentir falta de ar, aquela angústia, e rapidamente pode acontecer uma tragédia. Pode acontecer tragédia. Tem vários casos conhecidos aí, com uma simples imobilização do pé, fez trombose venosa profunda, depois fez embolia e não se deu tempo para atendê-lo. Então vocês veem que realmente, quando se trata de vasos sanguíneos, principalmente essa vascularização mais profunda, é complicado. Você tem que estar realmente atento, porque se você sentir aquela sintomatologia, imediatamente procurar um atendimento médico. E se aí o médico que te atende suspeitar de uma trombose, imediatamente indicar um cirurgião vascular, que é o angiologista, que trata somente dos vasos sanguíneos, para evitar uma complicação que pode tirar a vida de uma pessoa. Dr. Hadi, as varizes têm alguma correlação com a trombose? Porque tem mulheres que tomam, por exemplo, a pílula anticoncepcional, aumenta as varizes. Outras pessoas tomam outros remédios, pioram as varizes. Outras pessoas trabalham muito tempo de pé, aumenta as varizes. Essa pergunta nos chegou via e-mail. As varizes podem complicar, estão relacionadas com a trombose venosa? A trombose venosa, ela pode acometer as varizes, principalmente varizes muito grossa, ela pode trombosar. É uma trombose venosa, só que é superficial. Ela é conhecida como varicoflebite. Raramente ela complica, mas também nas varizes pode ocorrer trombose venosa sim. Ela tem risco quando a trombose numa veia superficial for bem alta, perto da virilha, aí pode dar embolia também. E no caso, por exemplo, dessas pessoas que têm as varizes, mesmo varizes grandes às vezes, que são superficiais, essa cirurgia das varizes ajudaria na prevenção de trombose ou não tem nada a ver? Com certeza. As varizes grossas, varizes calibrosas, o caminho dela é trombosar com o tempo. Se a pessoa puder fazer a cirurgia de varizes, ela está prevenindo-se de uma futura trombose venosa superficial. Portanto, a cirurgia de varizes está bem indicada, principalmente se as veias forem bem calibrosas. Então tá mais uma dica aí dada pelo especialista Dr. Hadi Jafar. Dr. Hadi, eu quero agradecer a sua presença, desejar muito sucesso aí, muita paz.
sabe do carinho que a gente tem pela sua pessoa, pela sua família, e o programa está sempre à disposição, de portas abertas. Muito obrigado pela oportunidade. A oportunidade esclareceu ao nosso público um problema tão sério, tão grave. Bom, se você tem críticas, sugestões sobre este ou outros assuntos, anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva para Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. É um prazer tirar as suas dúvidas, levar informações na área da saúde, porque o nosso compromisso é de fé e saúde. Reflexão do dia. Seja grato a quem participa das suas conquistas. O verdadeiro campeão sabe que as vitórias são alimentadas pelo trabalho em equipe. Agradecer é a melhor maneira de deixar todos motivados. Exatamente. Olhe para a sua família, para os seus filhos, para o teu esposo, para a tua esposa. Agradeça. Seja gentil. Fale que a vitória do dia de hoje pertence a todos que fazem parte da tua família. Pensem nisso e tenho certeza que a felicidade está mais próxima do teu coração. Um bom almoço a todos vocês, uma boa tarde. No próximo programa vamos falar sobre os altos índices de focos de queimadas no Mato Grosso do Sul. Fiquem com Deus e até lá.